Meus amigos, minhas amigas da magistratura mineira, colegas, magistrados e público que segue as tarefas do dia a dia do Judiciário destas Gerais. Eu sou Francisco Pidlovski, desembargador aposentado da Igreja Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e tenho a honra de ser um dos entrevistadores deste programa, que vai falar sobre as histórias da toga, sobre a carreira dos nossos colegas que, comigo e com outros, ombrearam a toga dentro do Estado de Minas Gerais, passando pelas comarcas e cumprindo com altivez o mistério de magistrado. A cada episódio, eu, juntamente com o Dr. Juarez Moraes, também aposentado, e a desembargadora Marisa Porto, nós vamos entrevistar colegas sobre as histórias da toga no exercício da sua carreira de magistratura. E hoje nós temos a honra e o privilégio de receber aqui o juiz aposentado José Martinho Nunes Coelho, um dos magistrados que não é por ser meu particular amigo, mas é por eu ser testemunho ocular do seu trabalho, que dignificou e honrou a toga que vestiu no exercício da sua carreira. Martinho, seja bem-vindo ao nosso programa Histórias da Toga, e eu peço a você para falar sobre a sua carreira, como que você desenvolveu a ideia e a vontade de exercer a magistratura. Bom, Nesbato, para mim é uma honra muito grande estar aqui, principalmente sendo entrevistado pelo senhor. A minha ideia de seguir a magistratura, ela inicia ainda, eu posso dizer, ainda criança, praticamente criança, no início da adolescência. Meu pai era escrivão do crime na minha terra e eu, com 13 anos de idade, fui levado para o cartório do crime. Com 15 anos eu assumi realmente todo o trabalho do cartório, porque meu pai teve que se afastar, mas uma licença particular para tratar de assuntos particulares, e o juiz da época admitiu que ele saísse em licença, mas desde que eu continuasse no cartório. Eu acabei assumindo o cartório, na verdade. Se fosse hoje, eu acredito que meu pai, o juiz, o promotor estariam sendo processados, né? Porque com 15 anos e trabalhando uma questão, tem uma coisa interessante. Porque hoje a psicologia, principalmente, diz que armas, por exemplo, que deixar crianças pegar em armas, essa coisa. Eu trabalhava com armas o tempo inteiro. Eu que recebia as armas apreendidas pela polícia, recebia, descanhotava, e nunca usei arma na minha vida. Nunca tive arma. Então, é sinal de que nem... aquela história também, né? Nem tudo que se diz aplica-se a todos, né? Bom, e a partir daí eu fui tomando gosto pelo trabalho, vendo o trabalho dos magistrados, e fui tomando gosto. E a minha ideia sempre foi de ser juiz. Só que acabei passando pelo Ministério Público primeiro. Na época que eu terminei o curso de Direito, a magistratura exigia para o concurso 5 anos de experiência. E eu não tinha como... Não tinha 5 anos de... E o Ministério Público, na época, não exigia tempo algum. Então, eu terminei o curso de Direito em dezembro de 82. Em abril de 84, já comecei abril de 83, já comecei o concurso de promotor. Passei no concurso. Em 84, eu já era promotor. E ali, acabei ficando quase 6 anos. Quando despertou outra vez, sendo chamado o tempo inteiro para vir para Belo Horizonte, e opa, peraí, mas não é isso que eu queria na minha vida. Eu queria a magistratura. E daí volto. Faço concurso, fui feliz e terminei até 2012 efetivamente exercendo a magistratura. Beleza, história bonita. Começou cedo e mostrou a que veio, né? Porque o escrivão fala, não, eu não abro mão dele. Mostrou a que veio já dentro do foro. É muito interessante. E
Você se lembra da sua primeira comarca? Quais comarcas que você passou? Por quais comarcas? Eu passei por... A minha primeira comarca foi Miraí, fica entre Cataguases e Muriaé. Depois fui para Curvelo. De Curvelo voltei para a Zona da Mata, para Ubá. De Ubá a Belo Horizonte. E aqui em Belo Horizonte eu que me aposentei aqui. Aposentou em qual vara, Marcos? Terceira Vara Criminal de Belo Horizonte. Vara criminal, pois não. E Minas é feita de muitas realidades diferentes, né? Qual comarca te marcou mais? Na verdade, a que me marcou mais, que eu posso dizer, é Ubá, porque lá eu fiquei 12 anos e lá meus filhos fizeram a vida deles, continuam lá eles casaram e continuam morando em Ubá. Então é a que marcou mais, até por causa do tempo que permaneci nela. Certo, é uma boa vivência e convivência. Uhum. Martinho, e algum fato inusitado na sua carreira que te marcou, que até hoje você lembra dele, que aconteceu em alguma comarca? Você tem alguma? Bom, tem vários fatos, mas tem um que nós estamos num ano eleitoral, é bom a gente lembrar de fatos justamente nesse período eleitoral. Eu me recordo que eu estava no gabinete no dia da eleição e um senhor ele tinha uma certa ascendência na sociedade, e ele compareceu ao fórum e queria conversar comigo. E ele veio falar comigo que em certo local lá da cidade que havia algumas pessoas que tinham montado um curral eleitoral. E que lá estava acontecendo e tal, tudo bem. Eu chamei o delegado e o comandante do destacamento e pedi a esse senhor que repetisse a história para os dois. Ele repetiu e eu falei com os dois. Então a questão é para vocês irem, se realmente estiver acontecendo, é para prender todo mundo, não tem negócio de conversa não. É crime eleitoral, nós não podemos permitir isso. E aí os dois já iam levantar e falaram, aguarda, espera só um minutinho. Mas o que foi? Você espera que o senhor aí, se ele vier aqui nos contar, é porque ele também está fazendo. Aguarde um pouquinho, porque aí ele já... Eu estou dispensado, então falei com os dois. Espera mais um pouquinho, uma meia hora aqui, porque ele vai lá desmanchar o dele e ele mesmo vai avisar os outros. E vai desmanchar, vocês não vão ter trabalho nenhum. Nós não estamos aqui também simplesmente para prender todo mundo. É simplesmente, se está fazendo realmente, vamos tomar as providências. Agora, é muito mais complicado se os dois saírem daqui para prender 200, 300 pessoas, como? Então, aguardem aí. Ele vai ser o primeiro. Então, realmente, quando eles foram, depois eles voltaram e me avisaram, chegamos lá, estava tudo fechado, não tinha ninguém lá. Então tá bom, é isso que importa. E a tranquilidade, está tranquilo, a cidade está tranquila, isso é que é interessante. E algum fato te tirou o sono, te deixou muito preocupado? A preocupação que eu tive uma vez foi com um caso. Eu cheguei na comarca, o rapaz já tinha sido pronunciado, para pronúncia transitada em julgado e tinha que marcar o julgamento. E eu lendo o processo, eu cheguei à conclusão que aquilo era um absurdo levar aquele rapaz. Ele ia a julgamento, era que o fato, ele teria agido em legítima defesa. Para mim era legítima defesa. Tudo bem, mas já que tem que julgar, vamos levar o mais rápido. E um colega nosso, que já estava na comarca há mais tempo, ainda falou comigo, disse, você vai ter problema com esse julgamento. A vítima era irmã de um policial, de um agente da Polícia Federal e de um oficial da Polícia do Rio de Janeiro. E tem uma campanha da própria rádio aqui para que esse rapaz seja condenado de qualquer forma. E a notícia que chega é o seguinte, é que se ele for absolvido, que morre ele e pode morrer defensor, jurados, todo mundo. E eu já estava com
já tinha agendado a data para o julgamento. Foi bom. Isso me tirou o sono realmente, porque eu tive que começar a providenciar segurança total. Pelo menos se tiver que fazer, fazer longe do fórum, aqui não. E no dia do julgamento, realmente, eu tinha dado ordem para a polícia que ninguém entrasse armado dentro do fórum. Só quem estivesse a trabalho. Bom, chega no meio do julgamento, um oficial me aproxima e fala comigo: você está vendo aqueles dois rapazes, aqueles dois senhores ali? Fala, quem é que tem? Eles estão armados. Mas armados como? Um é o agente da Polícia Federal e o outro é o oficial da Polícia do Rio. Falei, tá. Tem problema não. Na hora da votação de quesitos, esvaziei o salão de júri, usei o salão como sala secreta, justamente para evacuar, e chamei o chefe do policiamento e perguntei para ele: o que está acontecendo? Não era para ninguém entrar armado. Aí ele me falou que, doutor, mas ficou chato, porque eu sou sargento, o outro lá é oficial, deu a carteirada, e o outro agente da polícia deu a carteirada. Falei, tá, tudo bem, não tem problema não. O salão do júri era no segundo pavimento, eu mandei esvaziar o pavimento inteiro, todo mundo embaixo. Quando volta, o problema vai dar justamente a partir da leitura de sentença, se ele for absolvido, né? Isso. E ele realmente foi. Naquela época a gente sabia, hoje não sabe mais, hoje sabe, apura só a maioria de votos, né? Naquela época a gente apurava tudo. Ele foi absolvido, o júri reconhecendo legítima defesa por 7-0. O problema é agora. Aí eu fui no topo da escada e avisei que ali não tinha policial federal, não tinha agente, não tinha oficial de polícia, não tinha nada. Que ali o oficial maior era eu. E que a minha ordem, que ninguém entrasse armado. Ninguém entrou mais armado. E os dois nem entraram, nem subiram mais. Ótimo. Li a sentença, absolvido e tal. E aí vem o problema. O pessoal não saía do fórum. Aí usei outra vez de persuasão: gente, já acabou tudo, não tem mais nada, então vamos embora, não sei o que tal, vamos para frente do fórum. E os jurados com medo de sair. E também tinha o problema, e o rapaz, como que ele sai? O problema lá na rua. Eu combinei com a polícia veio com um carro descaracterizado, pelos fundos do fórum, saíram com o rapaz. E os jurados também saíram pelos fundos. E eu fui, enquanto eles faziam isso, eu fui na frente do povo e falei: ó, já acabou tudo, não tem mais nada aqui. Tal. Cada um vai cuidar de sua vida. Tal. Mas até chegar a esse ponto, a preocupação era enorme. Mas graças a Deus correu tudo bem, não teve problema nenhum. Realmente uma situação preocupante, mas que você conseguiu contornar a tempo e modo. Né? Martins, e uma situação que te emocionou? Porque nós, magistrados, acima de tudo, somos seres humanos. Sim. O que te emocionou, um fato que você recorda, assim, que causou uma comoção emocional assim, em você? Bom, eu tenho um fato, não como juiz, mas eu assisti, eu atuando como promotor, numa comarca, uma senhora acusada de homicídio, e ela condenada. O juiz, na época, leu a sentença de condenação e, terminada a leitura, ele se dirigiu a ela dizendo que a justiça dos homens está feita. Não tem mais o que... Era isso que cabia a nós aqui, está cumprida. Agora, cabe à senhora, junto à justiça de Deus, a hora que a senhora for prestar contas a Deus, e a senhora vai ter tempo para meditar. E ele tira da gaveta um exemplar da Bíblia e entrega para ela, dizendo a ela que já que ela teria tempo para meditar, que ela lesse a Bíblia no período que ela estivesse lá. Eu achei aquilo bastante emocionante na época. E realmente me emocionou na época.
E voltando no tempo, o que conselho você daria a um colega iniciante da magistratura? Bom, diz que conselho é coisa muito difícil da gente dar, mas o que eu poderia dizer para os colegas é contar a minha experiência. A experiência que eu tive é o seguinte, aquela história que diz que juiz fica trancado dentro do gabinete, eu não usei muito disso. Acho e penso que o juiz deve tornar-se conhecido, sim, na comarca. Não é se vulgarizar, mas tornar-se conhecido. Juiz que se esconde, ele passa a não ser nem respeitado, porque principalmente em Minas Gerais nós temos que lembrar, o mineiro confia em quem ele conhece, ele não confia em quem ele não conhece. Então ele tem que se tornar conhecido justamente para isso, até tornar-se também confiável. O conselho que eu dou é justamente essa, é não se trancar dentro de gabinete, compareçam, sim, e lembrar sempre que ele é na comarca, o juiz é na comarca, o representante do Poder Judiciário. Muito me preocupa, às vezes, que eu escuto em comarcas, principalmente comarcas pequenas, as pessoas dizem que não conhecem o juiz, e o que a gente sempre viu também, chega numa solenidade pública, por exemplo, está lá o representante do executivo, que é o prefeito, está lá o representante do legislativo, que é o vereador, e que é do juiz, que é do Poder Judiciário. O Poder Judiciário muitas vezes está ausente. E isso é muito preocupante. A presença da justiça é muito importante. Muito importante. Né? Que ela seja vista e para que a ordem seja mantida. Né? E ele traz tranquilidade. A presença do juiz traz tranquilidade até para os órgãos de segurança pública. Exatamente. Para todo mundo. Exatamente. Martins, e para a gente encerrar, quando você olha para trás, toda essa carreira brilhante aí que você teve, que sentimento que fica em você dessa caminhada pela magistratura mineira? O sentimento do dever cumprido. Sinceramente, não arrependo de nada. Se fosse para voltar no tempo, eu faria tudo da mesma forma. Com tranquilidade, eu sempre falo, lá em casa pelo menos, sempre falo que eu durmo muito fácil. Consciência tranquila. Meus amigos e minhas amigas, esse é o juiz de direito José Martins Nunes Coelho, um magistrado de escola que honrou muito a magistratura mineira. Eu conheço a carreira dele, eu conheço o procedimento dele. Vocês puderam agora constatar isso nessa entrevista que nós fizemos com ele. E eu quero agradecer, Martins, a sua presença aqui e mais uma vez falar que ela enaltece esse programa e nós estamos à sua disposição aí para os seus agradecimentos. Bom, eu tenho a agradecer o convite que me foi feito. O que falei no início, sinto realmente muito honrado de estar aqui hoje. Nunca esperava, no meu início lá da magistratura, nunca esperava chegar e receber, na verdade, as homenagens, ser destacado pelos colegas, como, graças a Deus, fui ao chegar no final da carreira. Muito obrigado. Agradeço a você e agradeço aos telespectadores pela audiência.